Olá, estamos aqui em mais um episódio do Conexão Daniela. Estou aqui hoje num dia muito importante, muito feliz, com a presença de uma pessoa ilustre que eu tenho um carinho especial, em homenagem a um mês, que é o mês do Janeiro Branco, que vocês sabem que é o mês da conscientização da doença mental. Quem está aqui comigo é o Dr. Leonardo Prestes. Eu vou ter que ler o currículo dele, gente, porque o negócio é tão grande que eu tive que anotar tudo aqui na minha cola, tá? Então vamos lá. O Dr. Leonardo é formado em medicina pela UFG, ele formou em 97. Ele é especialista em clínica médica pelo MEC, especialista em neurologia, né? Ele é neurologista também. Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. É especialista em psiquiatria, em psicogeriatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Mestre em saúde pública da UFG, IPT São Paulo. Muito bom estar aqui com você, doutor Leonardo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Estamos aqui, né, para a gente falar um pouco sobre o Janeiro Branco, né? Que é uma chance, né, da gente levantar um pouco mais aí essa preocupação com a saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, né, a gente precisa lembrar que envolve tudo, né? Toda a nossa... Me lembrei de uma discussão que estávamos na semana passada. Eu sou médico do HGG, né? Sou preceptor. E estávamos numa discussão lá sobre saúde mental na última semana, né? E uma coisa que eu gostei de levantar lá, né? Por exemplo, né? O que é a mente, né? Se você parar para pensar, a mente... Você não tem uma mente. Você é sua mente, né? Você é você, tá? Mente é o que te define como individualidade. Sim, tá? sim. Se você parar para pensar, o gêmeo univitelino, eles são fisicamente, corporalmente, biologicamente falando, eles são iguais. Mas eles não são a mesma pessoa, né? O que os diferencia? A mente de cada um, né? Que Então, gera o indivíduo. o indivíduo, né? É a mente que nos faz ser o indivíduo que nós somos, né? E eu trago essa discussão porque você pense que quando você pensar em saúde mental, você não está pensando na saúde de algo separado de você, né? Tudo que você faz, né? Tudo que você age, pensa, come, vai interferir nessa saúde mental. E é um tema extremamente atual, né, doutor? Hoje, infelizmente, está presente em grande parte das famílias, né? Não é um assunto mais restrito a determinado grupo, né? Hoje a gente percebe que isso é muito discutido. Eu falo até por uma amostra do meu próprio consultório, né? A gente conversa com os pacientes, então muitas pessoas estão buscando isso aí por diversos fatores, que é o que a gente vai levantar aqui também. Hoje a gente leva uma vida estressante, né? E não só isso, eu acho que a mídia também tem um lado positivo, que ela aflorou, né? Essa questão de quais são as patologias, o que pode ser tratado, e está tirando um pouco o estigma, não é verdade? Sim, a gente sai de uma fase onde a saúde mental, né, a psiquiatria, ela era, com o perdão da palavra, era medicina do lixo. Em que sentido que era medicina do lixo? O que qualquer paciente em que outra área médica não resolvia, vai para a psiquiatria. Então é problema psiquiátrico. Não, esse paciente é difícil demais, vai para a psiquiatria, né? A psiquiatria era a medicina do louco, né? Então, só ia... Do excluído, né? Então a gente sai disso há 20, 30 anos atrás e gradualmente isso vai mudando, e a gente tem hoje, né? Estamos sobre o holofote, infelizmente, na prática diária, principalmente, né, quando a gente fala de setor público, né, de pessoal menos favorecido, a gente ainda tem um pouco essa visão antiga, né, de que é só o paciente problemático, que é só aquilo que ninguém mais resolve, então vai, porque... É uma questão cultural. É uma questão cultural. Mas, sim, estamos num processo de mudança,
Estamos num processo de mudança, tirando o estigma. Doutor, assim, define para os nossos seguidores aqui, para quem está assistindo a gente, o que é a doença mental? Né? Assim, em palavras fáceis, assim, didáticas, o que seria a doença mental em si? Vamos lá, vou pegar a definição. Existe uma definição prática, né, didática, do que é saúde mental. Saúde mental é a nossa capacidade de nos adaptarmos à vida em sociedade. Então, se você consegue se adaptar sem prejuízo para si ou prejuízo para outro, sua saúde mental tá boa. Tá? Não quer dizer que você não vai ficar triste, não vai ficar ansioso, mas aquilo é uma resposta à adaptação. E você adaptou uma reação de luto quando você perde o trabalho, quando você perde alguém querido, um relacionamento que acaba, né? Você tem a fase de luto, de tristeza, de perda de apetite, de insônia. Que faz parte do processo. Faz parte do processo, mas você vai se adaptar. Tá? Se você está você não consegue se adaptar, ou essa adaptação leva a um sofrimento grande para si e para os outros, você pode dizer que aí você tem uma doença, um transtorno mental. Tá Mas certo? isso está associado a um processo fisiológico ou também, assim, porque normalmente as pessoas, é igual o senhor acabou de dizer, a pessoa passou por um trauma, por um momento difícil, mas existem várias patologias que têm características genéticas, né? Que são herdadas ou são alterações. Nós vamos ter, né, o transtorno mental, ele não tem uma causa única. Ele é sempre um processo. Então, nós vamos depender de uma base genética, né? Então, você tem que ter uma predisposição genética para depressão, para transtorno de ansiedade, para transtorno bipolar e por aí vai. Tá? Junto a isso, nós vamos ter toda uma questão da psicodinâmica, criação familiar, o ambiente familiar, como é que foi? Foi um ambiente mais tranquilo, foi um ambiente mais problemático, ou não, orfandade, pobreza, enfim. A contextualização. Pobreza no sentido de miséria, né? Sim, não pobreza em si. sim. Miséria. Então, tudo isso vai entrar. E as situações que a gente vive, né? Nós temos hoje, né? Nós vivemos a sociedade da ansiedade. Sem dúvida. Né? Nós trabalhamos muito mais do que, pelo que se sabe, né? É lógico. Mas, historicamente, né, se acreditava que na Idade Média se trabalhava demais, né? Provavelmente, hoje, nós trabalhamos o dobro ou o triplo do que um camponês trabalhava na Idade Média. Sério? Por isso que eu vivo cansada. Exatamente, né? Nós vivemos a sociedade do cansaço. A gente trabalha menos, né, do que no pico no início da Revolução Industrial, Sim, né, que as jornadas eram, né, você sai ali de uma jornada diária média de 4 horas, né, o advento da luz, então poderia trabalhar à noite, então vem toda aquela questão, a ausência de respeito, né, ao trabalho, criança trabalhando, então passa aquela questão de que todo mundo trabalhava 16, 17 horas por dia, né, no início da Revolução Industrial, e a gente cai hoje para essa média de 8, 10 horas diárias, que é muito, tá? Mas com o agravante, né? Com o advento da tecnologia, a gente não só trabalha muito, você está ligado muito, né? É muita informação, você quer estar ligado o tempo todo, né? Conectado, né? A gente não descansa disso aqui, né? Não. E é interessante, né? Nós da área da saúde... eu sou da época pré-internet, né? Então... Somos, né? Somos. Meu celular não tinha tela, não tinha câmera. Eu sou dessa época, né? Que era só mensagenzinha. A gente tinha que ter para estudar livros, né? E aí era os xerox, né? Então, ali em volta da faculdade era... o que rolava ali no mercado era xerox, né? Então, era todo mundo, né? Tirando cópia de livro, porque livro era muito caro e tal. Então, eu tenho meus artigos científicos. Meu Deus, como era difícil você conseguir um artigo científico. Então, a gente sai daquela época em que era muito difícil conseguir um artigo científico para hoje, que é a coisa mais fácil que tem. É muito fácil você ter acesso a um artigo científico. E aí, o que vem? A dificuldade de você filtrar o que é bom, o que é ruim. Sim. Em ciência.
Agora, se em ciência, que tem bases metodológicas para a gente filtrar, é muito complicado, imagina no dia a dia. As informações, aquilo que tá te bombardeando o tempo todo, né? É toda hora ali na rede social. Não, é o tempo todo. Então, na hora que você vê, você trabalhou de 6 a 8 horas, mas você ficou ligado. 12 ou mais. 12 ou mais, né? Ao invés de descansar. E aí a luz, né, muito estimulante para o cérebro humano, né? Nós, apesar de tudo, apesar de toda essa parafernália tecnológica, biologicamente, nossos cérebros são de caçadores, coletores caçadores, né? O nosso cérebro não mudou muito em relação ao que era 10 mil anos atrás. É muito pouco tempo para a evolução biológica. Então, qualquer coisa que brilha para nós, seres humanos, é muito atrativo. Muito atrativo, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de pegar o papel, porque ele não brilha, e ler. Mas se você vai ler o celular, o notebook, aquilo te chama mais atenção, né? É luz. Nosso cérebro... Essa geração, sim, mas eu sou da época do papel. Você acredita que até hoje eu gosto de escrever? Mas eu entendi o que você quis dizer. Tipo assim, eu olho aqui... Mas eu preciso aplicar o papel. Mas isso, é igual você falou, porque a gente já estava acostumado, a gente estudou em caderno, viveu outra realidade, né? Hoje é diferente. E por que trabalhar nessa área? Você como médico, por que você escolheu? Você olhou lá atrás, quando você estava na faculdade, e falou assim, eu quero fazer psiquiatria, eu quero ser um neurologista. Eu sempre gostei disso, dessa questão cerebral, né? Dessa questão mental, de compreender, né, esses processos, né? Já era interessante. E é legal porque, assim, na história, e aí pintaram algumas oportunidades durante a faculdade, né, de estágio em ortopedia. E eu tinha feito amizades, são grandes amigos até hoje. E eu, vou fazer ortopedia, né? E comecei, não deu certo. Fiquei 1 mês. 1 mês, e foi bom que foi rápido, né? 1 mês, né? É aquela coisa, na teoria era muito legal, mas na hora que eu fui pra prática, eu falei, não, isso aqui não é pra mim. E aí depois eu vi, não, meu negócio é esse, né? Vamos pra neuro. E aí depois eu fiz neuro, mas dentro da neuro, a minha grande paixão sempre foi função cognitiva. Atenção, memória, raciocínio, essas situações. É isso que é meu grande amor. Que te encanta. E aí, então, eu passo a me dedicar a isso aí e vi que eu precisaria da psiquiatria para completar, né? Que senão o trabalho com memória, com atenção, né, seria falho, né? Eu estaria dependendo de um outro médico que não fosse eu para avaliar essa questão, né, psiquiátrica. E eu falei, não, aí não vai ficar legal, porque aí vão ser 2 cabeças pensando, cada uma pensa de um jeito. E aí eu fiz psiquiatria. Eu penso da mesma maneira. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa comigo na odontologia. Eu fiz prótese, né? Então eu trabalhava com estética na parte odontológica. E aí eu tava lá com a boca linda e eu olhava o rosto da pessoa e falava assim, gente, mas não tá legal. Agora para quem que eu vou encaminhar, né? E às vezes a pessoa corria o risco da pessoa estragar o meu trabalho, literalmente. Exato. Né? E aí eu entrei na harmonização, porque aí, né, eu consegui resolver o problema da face. Para estar aqui, né, eu me preparei um pouquinho e eu fui estudar um pouquinho a história lá, né, da psiquiatria e tal. E eu descobri, né, que desde antes de Cristo, lá na China, já foram desenvolvidos os primeiros projetos associados a isso, né, antes de Cristo. E nós tivemos também uma influência grega, né, de Aristóteles, que foi o pai da psiquiatria, da psicopedagogia, da pedagogia. Eu tô chique demais, gente. Platão, Sócrates, né? E essa época foi uma época mais voltada ao conceito, à ciência, né?
E depois a gente teve aquela época do cristianismo, que foi aquela coisa da possessão, do demoníaco, associada à doença mental. Então, houve esses dois lados ao longo da história, né? Até o desenvolvimento dos primeiros hospícios, que as pessoas usavam esse termo ainda, né? Hospício, que era muito... gerava um preconceito muito grande, porque não eram só as pessoas com doença mental, eram os delinquentes, eram os exilados, as pessoas que não tinham família, que estavam nas ruas, né? E muitas vezes o tratamento não era um tratamento, né? Porque eles, na verdade, eles estavam experimentando, né? Tentando descobrir o que estava dando certo, não é verdade, doutor? E isso aconteceu ao longo da história, né? Aqui no Brasil também não foi diferente, a gente tem umas histórias tristes aí e tudo. E agora, recentemente, a gente sabe que todos os manicômios foram fechados, né? Essa é a história. O que o senhor fala para mim dessa história? Qual que é a diferença de manicômio, clínica psiquiátrica e hospício? Vamos lá, para quem não sabe, né? Para a gente saber para onde a gente vai, né, gente? Vamos ver. Então a gente vem historicamente, né, dessa dificuldade, né? Lembrando que a doença mental, né, o transtorno mental era imaginado como se fossem alterações das bilis, né? Aquele conceito aristotélico, depois de Galeno, isso vem. E aí, coisa fisiológica. Uma coisa fisiológica. Depois vem a mudança, né, para que seriam influências demoníacas, né? Os estados de psicose eram confundidos, né, com possessões demoníacas, né? Porque você tem alguns relatos bíblicos, né, de que pessoas foram curadas, né, de casos que poderiam ser psicoses, né, epilepsias, né, eram curados, né, por Jesus, né? E então se relacionou que todo o quadro seria, né, por possessões demoníacas e tudo mais. E é interessante que existia o conceito, né, durante boa parte da Idade... É difícil falar Idade Média, a Idade Média tem 1000 anos, né? Mas uma boa parte da Idade Média, os quadros depressivos, né, eram relacionados a uma coisa chamada assídia, que seria o conceito de melancolia / preguiça, que estaria ligado a um dos 7 pecados capitais. Olha só. Ao pecado capital da preguiça, né? Então, depois é que vai evoluindo o conceito de melancolia, que já é um conceito antigo, né? Já também lá desde da filosofia grega. Já é um pré-julgamento. Já é. E aí muda, né, para essa questão de que seria o demônio que estaria relacionado à preguiça, e aí vai. E aí vem a evolução, vem principalmente a partir do século XVII. Então, naquela época, enfim, não tinha tratamento. Então, nascem as instituições chamadas manicômios, mas na verdade eram asilos. Eram asilos, eram instituições que a gente chama de instituição asilar. Por quê? Porque o doente mental era mandado para lá para ficar lá. Ele era apartado da sociedade, tá? Aí vem o final do século XVIII, começa a se abrir esses manicômios, e ao mesmo tempo vem o século XIX, uma evolução grande do estudo, principalmente na segunda metade do século XIX, né, que com vários nomes fantásticos, mesmo vamos chegar em Kraepelin, que começa a sistematizar, né? Kraepelin ele é chamado pai da psiquiatria moderna, mas por quê? Porque ele passa a sistematizar esse estudo, documentar os transtornos mentais, ele vai para dentro dos chamados asilos, né? Ele é um psiquiatra de formação, e começa a estudar e a catalogar todas essas doenças e a descrevê-las. Então, o que nós conhecemos hoje como categorização, estudo da psicopatologia detalhada, a gente deve a esse psiquiatra alemão, Kraepelin, ele que faz isso, tá? Então, só para delimitar. Interessante. Eu adoro história, eu acho que é muito bacana. Então, vem todo esse trabalho, tá? A partir daí, e junto com isso vem o desenvolvimento do estudo neuroanatômico, vem a evolução, a parte farmacológica começa a crescer também, descobre-se, né, o poder da convulsoterapia. O lítio também. O lítio começa, antigo, é muito antigo. Então vem toda essa questão. Porém, ainda tinha a cultura do afastamento da sociedade, tá? Do doente mental afastado da sociedade. Essa cultura persiste, durante muito tempo. Isso é desvirtuado,
óbvio, né? Principalmente em culturas, países menos favorecidos. E aí cria-se o manicômio, no final das contas, é o quê? É um hospital psiquiátrico. O termo não quer dizer nada mais que isso. Mas o manicômio se torna uma instituição asilar e geralmente, principalmente no setor público, abandonada. Abandonada. Tá? E aí coisas terríveis aconteceram. Coisas terríveis aconteceram. É interessante que, principalmente alguns países, né, notadamente países, na época chamado Terceiro Mundo, né? E aí, o duro é que um problema criou outro problema, né? Surge um movimento no final dos anos 60, né, junto com o movimento de contracultura, né, onde principalmente vem as revoltas de 68. Então vem o movimento de contracultura e cria-se aquele movimento filosófico, vamos dizer assim, de antipoder, né? Contracultura. Junto com isso nasce um movimento chamado de luta antimanicomial. A princípio, a ideia é maravilhosa. Vamos acabar com os manicômios, né? Com as instituições que lesavam os seres humanos. Certo? Certo. Acontece que a coisa extrapola porque o hospital psiquiátrico, ele é fundamental na assistência. Sim. Né? Você não pode simplesmente acabar com ele. Né? Mas aí vem essa cultura do acabar com o hospital psiquiátrico. Eu li a respeito, né? Então, porque, apesar de saber que existem, né? Eu li a respeito. Aí, por isso que eu queria essa informação. E aí, esse movimento ganha força a partir dos anos 70, 80 no Brasil. E aconteciam barbaridades aqui. A gente teve, né? Aqui em Goiás, o Adalto Botelho era terrível. Lá em Barbacena, o hospital de Barbacena, né, era terrível, né, as pessoas eram abandonadas lá, não tinha comida, não tinha roupa. O Juqueri em São Paulo, né, o Juqueri era um mato, né, como se fosse uma fazenda e jogava. E assim, como se isso fosse pouco ruim, muita gente era mandado para lá, por quê? Porque era preso político, nós passamos por uma ditadura, preso político, era abandonado ali, pessoas rejeitadas pela família. Então, assim, eu quero pegar o dinheiro do meu pai, da minha mãe. Não, ele tá louco. Voluntária, ele né? tá louco e vai. E tal. Né? Então, isso sem contar, né? E era abandonado ali, né? A maioria desses asilos, desses institutos. Eu sou pobre, viu? O pessoal da minha família, né? Vamos deixar quieto que não tem nada. Nem médico tinha e tal. E aí a gente vê todo esse movimento que tinha que acabar com aquilo mesmo. Meu Deus, né? Só que aí existe um interesse também de tal pessoal que quer acabar com isso. Mas é interessante, a ideia não é melhorar, é acabar. A ideia é acabar. E com isso, criaram outros problemas. Então a gente teve uma diminuição assustadora de número de leitos de internação psiquiátrica, tá? E quando você faz isso por decreto, por mágica, o doente mental não desaparece. O que aconteceu então? Onde que está esse doente mental grave? Na cadeia. Existe um grande número deles que estão presos nas ruas. Via de regra, o morador de rua, ele é um portador de doença mental grave. De algum transtorno. De algum transtorno grave, tá? A maioria, tá? Não sei essa estatística, mas gira em torno de 80%, 90%. Nossa, meu Deus. Estão em casa, né? Então a gente, vira e mexe, a gente tem notícia, né? De transtornos mentais graves, tipo orgânicos, né? Autistas muito graves e tal. Estão amarrados pela mãe dentro de casa. Que horror, meu Deus. Sério? Porque não tem pra onde levar, né? Não tem assistência. Não tem assistência. Então, assim, é aquela ideia, né? Que por mágica, se eu fecho aquele manicômio, aquela coisa terrível... Vão desaparecer. O problema vai desaparecer. E o poder público adorou isso. Porque ele parou de gastar. Né? Exatamente. Ficou vamos fechar? Vamos fechar. É isso mesmo. Vamos parar de dar dinheiro levantou a bandeira do humanismo. Exatamente. Nossa, que nós somos bons, nós somos bons, vamos fechar tudo. E isso, infelizmente, não é assim.
Você tem que ter todo um Aí onerou o preparo. privado, né? Eu imagino que o privado foi para, né? Mas, ao mesmo tempo, você dificulta com as políticas, né, antimanicomiais, você dificulta muito a abertura de novos privados. Também, né? Então, hoje em dia, a gente vive uma situação de que quando eu tenho um paciente com transtorno mental grave e eu preciso de internar com dinheiro, com convênio, não é fácil conseguir vaga. Não é fácil. Tá? Claro, hoje em dia a gente precisa de pouca internação, né? Muito menos que antes, né? Mas se eu preciso, eu não tenho. Você não tem leito suficiente, Não, né? não temos. É difícil. E quando você vai para determinadas populações, adolescentes, meu Deus, a maioria dos hospitais, você tem um hospital que interna adolescente em Goiânia. Em Goiás. Sério? Nossa senhora, é complicado, né? Então, você sai daquela situação que tinha que acabar, né? Mas ao invés de fazer assim, então vamos melhorar, né? Não vamos melhorar não, vamos só fechar. E aí a galera aproveitou, né? Poder público, etc. Beleza, vamos fechar isso mesmo. Né? E saíram fechando. Só que não faz o transtorno mental grave desaparecer. Infelizmente, né? Foi uma adequação conveniente, na verdade, né? Uma adequação conveniente. E olha que interessante, né? Nunca tinha me passado pela cabeça essa questão, né? Que realmente as famílias é que estão absorvendo esse problema, a sociedade é que está absorvendo e não está resolvendo, né? Não. Porque hoje, direto agora a gente assiste surtos, né? Pessoas aí, o índice de suicídio aumentou muito, né? E muitas vezes assim, é até onde eu vou chegar na minha próxima pergunta, que é a respeito do preconceito que a sociedade tem e a dificuldade que vocês, como profissionais, têm para lidar com isso no consultório, até para atrair as pessoas, né? Como que as famílias conduzem o paciente ao consultório? Como é que o senhor lida a sua rotina no dia a dia, doutor? Hoje em dia é mais fácil, né? E muitas vezes, para quebrar o gelo, eu falo na primeira consulta, né? Tem que vir aqui antes de ficar doido. Depois que fica doido, não adianta mais não. Eu brinco, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Isso melhorou. Isso é bom, por um lado, né? Tá mais fácil, né? Existem aqueles casos muito resistentes, principalmente homens. Ter aceitação, o homem, né? Homem é difícil, muito difícil, né? Vocês, mulheres, são muito mais inteligentes, né? Muito mais, né? O homem é muito difícil no consultório. Não que ele minta muito, mas ele omite muito. É difícil ele ir, né? Por isso que é interessante, né? Estatisticamente falando, a mulher tem muito mais depressão, muito mais transtorno bipolar do que o homem. Estatisticamente, né? Por hormônios, é engraçado, né? Questão né? feminina. Porém, os homens suicidam na proporção de praticamente, depender do estudo, mas na média, 3 vezes mais do que a mulher. Você acredita que é a falta de adesão ao tratamento? Exatamente. Eu, hoje em dia, né, já com os meus cabelos brancos, eu não acredito mais nessa história de que a mulher deprime mais que o homem. Já não acredito mais nisso. Tá? Estatisticamente, beleza. Então. Mas quando você vai ver na prática, né? Não. É porque o homem não vai atrás. Ele fica ali, ele vai tomar cerveja, ele vai fazer isso. Ele cria outras compensações, né? E a sociedade julga muitos comportamentos do homem normal, né? Quando não é na mulher é anormal, mas no homem tudo é permissivo, né? Então acaba que algumas coisas passam, a gente vê. E muita coisa fica dentro da família também, né? Sim. Né? Não sai dali por vergonha, né? Vai contar aqui. Justamente. Principalmente os transtornos mais graves, né? Transtornos psicóticos, esquizofrenia. As famílias escondem de uma forma de uma forma bem importante. A gente tem enfrentado um outro problema, que é a glamorização de alguns transtornos, né? É mesmo? A TikToker, né? TikTokização, acho que é mais ou menos esse o termo. De alguns transtornos, né? Então a gente tem visto, eu como sou especialista em atenção, né? Eu sou especialista em TDAH. E eu acho muito interessante ver, né, no Instagram, né, e algumas vezes no TikTok, eu tenho TDAH, isso é legal, e não sei o quê, porque eu sou TDAH e tal. Eu fico olhando e pensando assim, meu Deus do céu, um transtorno que atrapalha tanta a vida da pessoa. É verdade.
E muita gente colocando ali como se fosse legal. Nossa, a comunicação é complicada, né? É complicado. O senhor falou de uma coisa muito importante que eu gostaria que o senhor esclarecesse para as pessoas. Assim, no seu consultório, quais são os principais problemas mentais que o senhor enfrenta? Estatisticamente, quais são as doenças mais comuns? No meu consultório, por eu trabalhar muito com essa área de cognição, né? Então, eu tenho muitos pacientes idosos, né? Então, eu tenho muitos pacientes com demências, doença de Alzheimer, demência vascular, demência pela doença de Parkinson. Tem muitos pacientes mais jovens com transtornos cognitivos, transtornos de dificuldades, como transtorno de déficit de atenção, algumas coisas assim. Tem muito paciente do espectro autista no consultório. Mas a grande parte são os transtornos que vêm procurar a gente, são os transtornos de ansiedade e transtorno de humor. Né? Os quadros de ansiedade generalizada, que é aquela preocupação exagerada o tempo todo. Os quadros de pânico, que é quando a pessoa tem crises sem mais nem menos de a sensação de que ela está morrendo, com batedeira, né? Taquicardia, falta de ar, sensação de morte. Tá? Que é muito comum, né, doutor? Tem sido muito comum, a gente tem escutado muito, né? E assim, por exemplo, a questão do pânico, normalmente está associado a um grau de estresse muito alto? O que determina? Ou normalmente está associado a um quadro de ansiedade, de transtorno de ansiedade, aí o pânico vem junto? Exatamente, né? O paciente, né? Essas doenças de ansiedade, né? Que tem também o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático. Eles, na verdade, eles são uma família em que eles se misturam, tá? Então, é muito comum quem tem transtorno de ansiedade ter crise de pânico, né? E o paciente que tem crise de pânico, né? Síndrome do pânico, ele sempre é uma pessoa mais ansiosa, mais preocupada, né? Que, de repente, ele começa a piorar, né? Ter essas crises de sensação de morte. Mas o pânico, ele tem cura ou ele vai ser só controlado, como a maioria das patologias associadas à mente? Cada caso é um caso, né? Do mesmo jeito que a gênese, né, a origem da doença mental, ela é multifatorial, o tratamento precisa ser multi também, né? Eu acho cômico as pessoas virarem e falarem, não, porque tem 20 anos que eu faço tratamento. Eu falo, é mesmo? Que legal, Não tem 20 anos que a pessoa faz tratamento, tem 20 anos que ela toma remédio. Gente, remédio é a parte fácil, tá? Que sejam 20 comprimidos por dia, a coisa mais fácil do mundo. Você pega o copo d'água, joga na boca e... Tomei meu remédio. E qual que é a parte difícil? Tomar remédio não é fazer tratamento. É mudar a realidade da vida. Exatamente, né? Mudar a realidade. A gente tem que lutar para enxergar a vida de uma forma melhor. Porque senão você não tira parte da causa, Exato. Não adianta, né? Genética eu não consigo mudar. Mas o restante eu posso pelo menos tentar, né? E nisso a psicoterapia, né? O trabalho dos psicólogos é fantástico, é fundamental. Proceder um autoconhecimento, entender quem eu sou, por que eu reajo assim, entender de onde vim. Às vezes tem alguma raiz, isso, infância, relacionamentos, tudo mais. E aceitar aquilo que não tem como mudar, Exato. né? Infelizmente. Aprender a aceitar isso melhor, enxergar isso de uma forma diferente, né? A parte da religiosidade é muito importante, né? E é interessante que não é exatamente a religião em si, mas a religiosidade. Lógico, via de regra, a gente consegue atingir de melhor forma a religiosidade através da religião. Tá? E buscar essa questão da espiritualidade, da religiosidade, né? E mudando a prática de atividade física, né? Meditar por alguns minutos por dia, que seja fazendo uma oração. É dificílimo, gente, eu já tentei. Que seja fazendo uma oração, Daniela. Orando, oração é uma boa, gente, é verdade. A oração é um tipo de meditação. Sem dúvida. Então, é mais fácil, né? Sem dúvida. Outra coisa que a gente tem escutado demais, que é um termo muito interessante, é assim, nossa, fulano é bipolar. Tem hora que ele tá de um jeito, tem hora que ele tá do outro. Explica pro pessoal, doutor, que bipolaridade não é isso. É muito interessante, né? Tem uma charge que eu adoro, né? Que tem um cara, né? Aquela coisa caricata, né? De médico, de psiquiatra, de psicanalista. Né? Então ele tá no divã, conversando com o médico, né? E falando, né, doutor?
mas é porque eu saio gritando mesmo, eu xingo todo mundo, e eu meto o pé na porta, e se falar comigo, leva na hora, né? E não é porque eu sou bipolar, né, doutor? Aí o médico falou assim, não, é só porque você é um babaca mal educado mesmo. Acho fantástico. Então tem essa ideia, né? E é interessante que o bipolar em fases de aceleração, né? Vamos dizer assim, de agitação, de ganho de energia, sim, ele pode ser, às vezes, grosseiro, mal educado, ele fala muito, ele não te deixa falar, ele te interrompe e tal. Mas é interessante que na hora que ele melhora, ele vai lá e pede desculpa. Né? Se ele não pedir desculpa, quer dizer que o problema não é a bipolaridade, o problema é a falta de educação. O problema é ele mesmo. Exatamente. Então é isso, né? Então ficou essa história, né? Ah, fulano é bipolar. Gente, eu sou professor de psiquiatria, né? Eu sou preceptor de psiquiatria, né? De residentes. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam, porque fulana tem jeito de bipolar. Eu falei, nossa, me ensina. Eu dou aula de psiquiatria, mas eu ainda não sei qual que é o jeito do bipolar. Porque tem bipolar de tudo quanto é jeito. Lógico, tem aquele bipolar que clássico, né? Que ele fica ali uma semana acelerado, fala com todo mundo, quer dar dinheiro pro porteiro e quer abraçar todo mundo, acorda 4 horas da manhã, quer malhar, vai dormir meia-noite, fala muito e tal. Aí depois vem, ele cai, fica deprimido, não conversa com ninguém, mal-humorado. Tá, beleza. Isso aí nem precisa do médico, né? O porteiro mesmo já sabe, né? O seu Zé do 701... Ele já dá o diagnóstico. O porteiro do prédio. Tá? Mas a imensa maioria dos casos de transtorno bipolar não seguem esse critério, né? Os pacientes não leem os tratados de psiquiatria, né? Eles não leem lá o DSM para fechar critério diagnóstico. Então você vai ter bipolar de todo jeito. A maioria dos bipolares, né, eles passam muito mais tempo em depressão do que em euforia, em mania ou em Isso psicose. É uma depressão seríssima, né? Sim, a depressão bipolar é muito mais perigosa. É seríssima, né? E está associada até a casos de surtos, né? No caso da bipolaridade, né? É por isso que eu falo, assim, a questão da seriedade dos rótulos, né? É muito complicado, até porque, assim, eu acredito que grande parte das pessoas que têm determinadas patologias fazem isso em silêncio, né? Sim. Porque é muito triste, porque as pessoas criam esse estigma, falam determinadas coisas e a pessoa se aquieta, né? E eu acho que isso tem que mudar, né? Isso tem que mudar. Então, por isso que a gente está com o senhor aqui falando, até as pessoas entenderem, porque tem muita gente com esse quadro, por exemplo, andando aí na rua todos os dias, né? Todos os dias. Um exemplo, eu fui pesquisar de pessoas famosas, igual a Rita Lee, é bipolar, né? A Cássia Kiss é bipolar, aquela lindona, né? Mulher lá do... Ai, gente. Carolina Zeta-Jones é bipolar. Inclusive, ela já teve quadros graves, foi internada e tudo. E pessoas inteligentíssimas, né? Que seguiram sua vida de maneira, né, super competente, casaram e tudo. Claro que, assim, por exemplo, eu acredito que a Rita Lee, algumas predisposições às drogas, alguma coisa, às vezes acontece também associada à patologia. Mas são pessoas que conseguem, né? Eu brinco assim, estando medicado, todo mundo toca a vida, né? Cuidando bem, tratando bem, medicando, né? Buscando ter mais um controle de rotina, né? É verdade, né? Falam muito. Dá para viver bem, sim, todo mundo. O senhor falou sobre o TDAH. Explica para as pessoas um pouquinho o que é o TDAH. Tá. O TDAH seria o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, né, a pessoa nasce com aquilo e vai desenvolvendo, né, daquela forma. Envolve algumas mudanças no funcionamento cerebral, tá? Tentando, principalmente uma disfunção de 2 neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, em algumas funções cerebrais. Isso está mapeado, já sabemos como é que isso funciona. E, classicamente, nós vamos ter pessoas, né, crianças, adolescentes, adultos que vão ser muito inquietos, né, hiperativos, né, pessoas que correm demais, andam demais, falam demais, né, e eles vão ter um déficit de atenção, uma dificuldade de prestar atenção, de manter foco, eles se distraem com muita facilidade. Era antigamente um menino custoso, que ele ficava na sala que não ficava quieto? Alguns deles.
Alguns deles, com certeza, né? E o que acontece? Nós não temos instrumentos de diagnósticos, né? Então, assim, quando você vai pegar estudos, né, da Associação Mundial sobre TDAH, qual é o melhor exame, qual a melhor ferramenta para diagnóstico? Entrevista clínica com o especialista. Nem mesmo a avaliação neuropsicológica, ela consegue te dar um diagnóstico certo. Por quê? Porque esse perfil de hiperatividade, inquietude, desatenção e distratibilidade acontece numa gama, no transtorno de ansiedade, nas depressões, no cansaço, né? Existe um jet lag que a gente vive hoje em dia, né? Principalmente quem mora em cidade grande. Você precisaria dormir para você funcionar bem, você precisa dormir 8 horas. Mas, por causa do seu ônibus, por causa do trânsito, por causa do seu trabalho, né? Por causa da vida que você leva, a profissão, pô, eu moro no Parque Oeste e trabalho numa ponta de Goiânia e vou trabalhar lá em Senador Canedo. Eu não vou dormir as 8 horas que eu preciso. O sono é extremamente importante, né, doutor? Extremamente. Se eu fico dormindo pouco, eu vou ter inquietude, hiperatividade, desatenção, distratibilidade. Se eu estou deprimido, estou ansioso, eu vou ter desatenção, distratibilidade, entendeu? Se eu não aprendi durante a infância, né? Se eu não tive alguém para me dar essa estrutura na minha infância, na minha adolescência, eu vou mexer na hora que não é para mexer, entendeu? Então, tudo isso pode dar. Agora, existem outros aspectos ligados ao TDAH que são tão importantes. Na verdade, eles causam mais prejuízo para o TDAH do que o problema cognitivo, né? Então, o TDAH ele tem muita dificuldade com recompensa. Como assim? Vamos traduzir isso. Então, o que é bom, o TDAH tem muita dificuldade de se controlar naquilo que é bom. E ele tem muita dificuldade de manter uma atividade que não lhe seja prazerosa. Todo mundo é assim, só que o TDAH é muito mais, né? No TDAH isso é clinicamente relevante. Isso causa prejuízo verdadeiro, certo? Então isso aumenta muito, né, a questão dá muito absenteísmo, ele abandona o trabalho, ele abandona a faculdade depois que perde a graça, ele deixa. Entendi. Ele abandona, né? Ele tem muita chance de desenvolver vícios, né? Hoje em dia, na minha prática, né, mais de 20 anos trabalhando com isso, eu falo que todo TDAH ele é viciado em alguma coisa. A gente tem que ver se ele vicia em trabalho, em estudo, né? Em atividade física, né? Metade deles são dependentes químicos, né? Cigarro, drogas, Então, complicado. É complicado. E o TDAH ele tem muita dificuldade com a socialização. Não é igual o autista, que ele não comunica. Muitas vezes o TDAH é super comunicativo, mas ele não consegue aprofundar nas relações. Então, o TDAH, vamos dizer assim, ele é amigo de todo mundo, entre aspas, né? Pode ser uma pessoa carismática, mas ele não aprofunda amizade com ninguém, né? Ele não sente essa necessidade. Estou dando uma resumida muito grande. Sim, sim. Tá? Então, além de ter toda essa situação do déficit cognitivo, tem que ter essas outras coisas. Se não tem, não é TDAH. Entendi. E dar diagnóstico não é fácil não, né, doutor? Não. Difícil, demora. Eu imagino. E vamos falar um pouquinho de esquizofrenia. Esquizofrenia é uma das doenças mentais mais graves que existe, né? É uma doença que começa na juventude, né? No jovem adulto, final da adolescência, tá? Que é caracterizada, né? Existe toda uma situação, né, de perda de conexão com a realidade, né? Que acontece em surtos, mas ela se mantém. Tá? E é interessante que a gente usa um termo técnico para ver se realmente é esquizofrenia ou não, mas ele é bem autoexplicável. A gente fala que para ser esquizofrenia tem que ter uma quebra da curva vital. Então, na curva vital, você nasce, vai aprendendo, vai desenvolvendo, tá?
vai conhecendo gente, vai vindo aquela curva, e aí vai vindo a adolescência, você vai estudando, ou não, mas você vai trabalhando, você vai interagindo, você vai tendo relacionamentos, depois você vai tendo mais amizades, você casa ou não, mas você tem namorados, tem namoradas, aquilo vai desenvolvendo. Então tem uma curva. Na esquizofrenia, essa curva vai ser quebrada. Entendi. Isso parte, né? Você, de uma forma assim, você rompe essa linha, tá? Isso geralmente acontece em pessoas jovens, 18, 20, 25, 30, né? Esquizofrenia iniciando depois dos 30 anos é muito difícil. E o que caracteriza a esquizofrenia? Essas fases de delírios, né? De acreditar que está sendo perseguido, é o mais comum, né? Os delírios de perseguição, mas podem ser delírios místico-religiosos, enfim, pode ser delírios de várias formas. E podendo ou não ter alucinações, né? Geralmente alucinações auditivas, né? Mas pode ter, em alguns casos, tem alucinações visuais, pouco, muito pouco, né? Menos de 10% dos esquizofrênicos têm alucinações visuais. Alucinações de toques, né? Podem acontecer, tá? E uma coisa que é o mais característico da esquizofrenia é o afeto. Ele não consegue ter afeto. É mesmo? Eu não sabia. Então, via de regra, né, o esquizofrênico, a gente fala que ele não ressoa quando você conversa com ele, quando você interage com ele, né? Então, o afeto que você emite, a energia, né, vamos dizer que você emite os seus gestos, ele não te devolve. Ele tem aquele aspecto mais embotado, né? Assim, as pessoas têm aquela visão, assim, do paciente mais grave e tudo, até o que passa, né, nos filmes e tal, que as pessoas presenciam. Mas existe o esquizofrênico que consegue socializar, que tem uma vida, eu imagino que num grau mais leve, né? Sim, sim. Que a doença que a Nossa. pessoa consegue ter família e tudo, trabalhar, às vezes, né, de uma maneira... Dá, sim, casos mais leves, bem tratados, que conseguem ser bem tratados desde o início, lembrando que bem tratado é bem medicado, com terapia ocupacional, com tudo isso que envolve, né? Sim, casos mais leves. Eu li que Isaac Newton tinha, né? Olha que interessante, eu li que ele tinha, não sei Esquizofrenia? que me passaram essa informação. A Megan Fox também, aquela lindona que fez Transformers, ela disse, eu não sei se deram um diagnóstico também às vezes, né, que não era... O que acontece é que muitos casos graves de transtorno afetivo bipolar, principalmente no passado, eles ganhavam o nome de esquizofrênicos. Porque em alguns casos de transtorno bipolar mais grave, transtorno bipolar tipo 1, aquilo inicia com delírio, alucinação, né? Então, uma pessoa que tem toda São aquela... características mais de mania, né? Mania psicótica, né? E aí, uma coisa que é muito característica, com raras exceções, da esquizofrenia, você tem um certo déficit de inteligência. É mesmo? É típico da esquizofrenia, né? Olha só. Então, às vezes me passaram. Não, mas dizem muita coisa. E é engraçado, né? Fazer esses diagnósticos de pessoas que viveram no passado. Muito complicado, né? Às vezes dá. naquela época, né? A limitação de quem estava avaliando. Exato. Também, né? Os quadros de depressão, eu acredito que sejam os mais comuns que o senhor enfrenta, né? Sim. Né? Porque assim, normalmente, por exemplo, eu tenho, né? Eu enfrento isso aí até desde a minha adolescência e tudo, já tive vários episódios. A pandemia me gerou um problema muito sério, né? Gente, para quem não sabe, o doutor Leonardo foi meu médico, eu tô boa. Medicada, mas tô boa. Tá bom, é o que interessa. E eu falo muito para meus pacientes do consultório, às vezes, né? O paciente chega e fala, ai, doutor, não tô bem, eu tô passando por processo de depressão, vou ter que tomar um remédio. Eu falo, triste é quem tá na rua sem tomar remédio e acha que tá tudo bem, né, gente? Isso não é problema nenhum buscar tratamento. Eu acho que é ao contrário. Até porque a depressão hoje é uma doença muito comum pela vida que a gente leva, né, doutor? Exato, né? A gente vive uma vida muito solitária, né? Sim.
Hoje em dia já tem muitos estudos, né? Estudo mesmo, estatístico, mostrando o impacto da solidão em idosos. Dizem que a depressão nos idosos é um processo fisiológico ou não? Não. Porque normalmente Depressão é doença. acontece, né? Depressão é doença, não tem essa história de depressão fisiológica, não. Depressão é doença. Entendi. Luto é fisiológico, depressão é doença. Ah, né? Mas a vovó tá desse jeito depois que o vovô morreu. Assim. Tem quanto tempo que o vovô morreu? Ah, tem 5 anos. Vocês não vão fazer nada, não? Não, é assim mesmo, né? Velho fica assim, reclamão. Toda hora a vovó tá reclamando de dor. Mas era a vida inteira reclamando de dor? Não. Não tem pra cá. Tá, mesmo que seja dor, vai tratar a dor dela. Ela tá sentindo a dor, né? É porque, na verdade, também o senhor trata muito isso. Eu imagino assim, a pessoa vai perdendo, né? Ela vai gerando algumas limitações, né? E aquela limitação gera Sim, sofrimento, né? gera tristeza. Então, assim, a gente hoje em dia já se mapeia, né, o risco, inclusive cardiovascular, da solidão nos idosos. E a solidão dos jovens, né? Os jovens hoje são muito solitários. Essa geração, principalmente, tem sofrido muito, né? Eles têm algo que era para ser usado para encontrar com quem estava longe, eles estão usando para conversar com quem está do lado. Né? Tá numa mesa de bate-papo ali, um tá mandando mensagem pro outro que tá na mesa. Você vai jantar e almoçar numa família, né? A pessoa nem socializa com o pai, com a mãe, nem conversa, né? E é verdade, essa é uma realidade muito complicada. Porque você já não tem aquele grande amigo que você já sai junto, né? Da gente sentar na porta da casa e por aí vai, né? E a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente, né? Não. Infelizmente, né? E o borderline, doutor? O borderline, o borderline é um transtorno de personalidade, né? É como se a gente nem pudesse dizer que o borderline é uma doença mental. Ele está num grupo de classificação diferente das doenças. Certo? Ele está no chamado transtorno de personalidade. O que é um transtorno de personalidade? Então, quando eu tenho um transtorno mental, quer dizer que aquilo que acontece, aquela tristeza, aquela irritação, aquelas explosões, aqueles delírios, fazem parte de um sintoma. Eles são sintomas de um transtorno, de uma doença, né? O borderline, junto de outros transtornos, né? Transtorno de personalidade dependente, o transtorno de personalidade histriônica, o esquizoide, esquizotípico, anancástico, vários outros, não. Então, aquilo não é aqueles sintomas, aquilo não é sintoma. Aquilo é da pessoa. Entendi. Tá? Então, assim, a gente precisa diferenciar isso, né? A personalidade borderline é um transtorno grave, né? Uma situação sofre muito, né? Sofre exageradamente, por pequenas coisas, né? E tudo é muito intenso, muito impulsivo, né? Quando a gente coloca que não é exatamente, não estaria dentro de sintomas, às vezes as pessoas têm a ideia errada, então não trata. Então a pessoa só melhora se ela quiser. Bom, de qualquer doença a pessoa só melhora se ela quiser. Sem dúvida. Tá? Mas o tratamento psiquiátrico ajuda essa pessoa a ter mais domínio, né, sobre esses impulsos, sobre esse descontrole, tá? E se ela quiser melhorar, se essa pessoa quiser melhorar, junto com remédio, junto com psicoterapia, sim, pode ter uma melhora, sim. Mas é difícil. Eu acho que eu citei a maioria, né? Sim. Eu citei um pouco, né? Não, tem algo que é importante, né? Apesar do nosso tempo, lembrar, né? O consumo de drogas, né? Que tem aumentado assustadoramente, né? A gente vive um problema muito sério com o álcool, né? A gente vive uma sociedade alcoolizada. É verdade. Bebe-se exageradamente, né? E eu tenho tido notícias, né? As coisas vão mudando, né? A sociedade humana, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? E eu tenho visto muito, né? Dos evangélicos, né? Dos crentes, estão bebendo. Ah, mentira. Vinho. Mas não fica de fogo, não, gente. Vinho pode. Exato, né? É o jeitinho. Né? É o jeitinho, né? É verdade. E aí você vai conversar, mas você não é evangélico? Não, mas eu tô desviado um tempo.
Isso foi ótimo. O ser humano é fantástico nas justificativas, né? O ser humano dando justificativa é uma coisa Uma extraordinária. Extraordinária. Então, nós vemos a sociedade altamente alcoolizada, né? Você faz festa de 1 ano de criança, tem que ter um barril de chopp. Porque senão não vai ninguém. É desse jeito. Não vai ninguém. Senão não vai. Mas que isso? É festa de é criança, não tem que ter bebida, não. Não, tem que ter. Senão não vai, né? Nós temos um problema muito sério com o álcool. Muito, 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 muito sério, né? E as pessoas acham que não vão desenvolver alcoolismo, né? E eu tento orientar muito, assim, espera se aposentar pra você ver. E aí a pessoa para de trabalhar com aquela rotina, aí vira aquele alcoolismo pesado, né? Aquele que era o bebedor, que era o bebedor de final de semana, sexta, sábado e domingo, ele passa a ser o bebedor de segunda a segunda, né? Nós temos um problema sério com a maconha, e a maconha que é usada nos últimos 15 anos, ela é muito diferente da maconha de 30 anos atrás, né? Ela tem uma quantidade muito maior de THC, né? Eu brinco, eu falo assim, eu virei maconheiro depois de velho, né? Eu passei a estudar bastante cannabis, canabidiol a partir de 2017. E assim, né? O problema da maconha é o THC. Principalmente para quem? Para quem tem a predisposição à esquizofrenia ou bipolaridade. E aí o THC pode ser devastador nessas pessoas. É como, assim, o THC, ele tem o poder de fazer uma ativação genética meio de causar entre aspas, né? Uma esquizofrenia nessa população, né? E aí o pessoal fica muito com essa coisa, né? Que a maconha é muito glamourizada, né? É natural, não faz mal. Opa, não é bem assim, né? E fora outras coisas, né? Uso de remédios, nossa. Sim, que a moçada pega, tem acesso, né, com uma certa facilidade, vai pra noite, né? Então, assim, é complicado. E se a gente fosse falar aqui, né, doutora? A gente ia falar, tem muito assunto, né? A farmacologia melhorou muito, né, doutora? A gente também tem um acesso muito bacana a isso. Se o senhor tiver que deixar uma mensagem para as pessoas que estão hoje sofrendo e que às vezes ainda... Um perfil de pessoas que está sofrendo, que não buscou o tratamento, e quem está enfrentando o tratamento precisa daquela forcinha para continuar seguindo em frente. Busque ajuda, né? Busque ajuda especializada, né? Vá atrás, né? O médico, o psiquiatra, né? Que é o especialista em saúde mental, ele tá ali para te ajudar. Nós vamos fazer de tudo, né? Para te ajudar. Busca psicoterapia, tá? Não tenha preconceito, vá atrás, né? Você vai... A nossa luta, né? O pessoal acha que médico, que o psiquiatra vai te deixar dopado. Não tem nada disso. A nossa intenção, a nossa luta é para que você viva melhor. Para que você viva melhor. Esse é o nosso objetivo, né? Busque ajuda. Busque ajuda. E para quem está em tratamento, não deixe de tratar, tá? Não deixe de tratar. Se não está bem, volte no seu médico, converse. Não lide com aquela dificuldade de tomar sempre a medicação, né? É verdade. Tome o remédio. Mas se precisar tomar remédio por muito tempo, tome. Tome, né? É o que eu penso. Mas lembrando que só remédio não é tratamento, né? Você tem que buscar... todas aquelas questões, buscar psicoterapia, buscar atividade física, mudar o estilo de vida para que você possa viver bem. Doutor, muito obrigada pela sua presença, foi um bate-papo muito bacana. Gente, doutor Leonardo, é isso aí que vocês viram, uma pessoa maravilhosa, né? A gente vai deixar o arroba dele aqui direitinho para que vocês possam seguir ele. Eu tô falando para ele começar um podcast para ele, porque assim, ele tem muito conhecimento para passar. E eu vou falar aqui que eu tenho que aprender, né? Ative o sininho, siga a gente. O que tá faltando mesmo, doutor? Você sabe como é que é? Compartilhe, entendeu? E a gente espera que vocês continuem aqui com a gente no canal e tem muita coisa boa pela frente. Um abraço.